Bem-vindo ao canal Escatológico. A palavra de Deus em Mateus 24 fala assim: porque serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão grandes sinais e prodígios, até o ponto de enganar, se fosse possível, até os escolhidos. E estamos em uma geração, ou em um tempo de despertar, tá? Tem até um filme chamado, com esse título, né? O Tempo de Despertar, que é com aquele ator que dizem que se matou, Robin Williams. E conta a história de um médico neurologista, né? Que ajuda pessoas a despertarem de alguma coisa, de alguma anomalia. Bom, mas a anomalia hoje eles criaram com a falsa ciência, tá? E essa falsa ciência, ela tem enganado, se possível, todos os escolhidos, alguns escolhidos, muitos escolhidos, né, que estão aí adormecidos com essa falsa ciência, tá? E eu tô falando isso aqui, pessoal, porque é o seguinte, tá? Eu comprei essa Bíblia, muito boa, tá? Bíblia de Estudo Literal do Texto Tradicional. Literal, tá? Então, ele faz um trabalho muito bom, diz que é um trabalho de 40 anos, e esse aqui é um relançamento dessa Bíblia, e aqui eu tenho 2 volumes, são 2 volumes mais simples, né? Tem um de capa dura, e essa brochura que são 2 volumes, ó. Tá? O conteúdo, pelo que eu vi, é o mesmo. Tá? Agora é Bíblia do Texto Tradicional, que você vai ter uma leitura literal. Tá? Ele adota o texto masorético com relação ao Antigo Testamento e o texto receptus, tá? O textos receptus, no que diz respeito ao Novo Testamento, porque nós sabemos que houve, né, a publicação em 1881 do Novo Testamento Crítico de Westcott Hort. E esse Novo Testamento Crítico, cheio de erros, né, cheio de omissões, e ele tem sido o padrão hoje adotado pela maioria das sociedades bíblicas, tá? Então, ele fez esse trabalho e mostra, né? No prefácio aqui ele explica muito bem, né? Essa contradição que foi criada, tá? Então, na introdução aqui ele explica. E é bem interessante, tá? Agora, eu me pergunto, aqui o texto, né, é a análise literal do texto bíblico, certo? A análise do texto bíblico que ele faz aqui, ó, dentro do texto da Bíblia. Entretanto, eu pergunto, por que o autor dessas notas, ele não fez a análise, ou digo, a interpretação literal do texto bíblico? Por quê? Porque está enganado. Então eu vou ler aqui para vocês. Outra coisa, esse debate a respeito da terra bíblica, que é essa aqui, tá? Nós sabemos, a Bíblia claramente ensina isso aqui, tá? Que nós vivemos aqui, ó, nesse modelo de mundo, tá? Coberto por um domo, um céu sólido. Um céu sólido. Eu vou mostrar aqui para vocês, já fiz isso, tá? Temos aí, eu falo muito isso. Tem a série O Firmamento que fizemos, juntamos, né, essa série. Colocamos episódios separados na área de membros, mas juntamos em um só episódio, olha que bacana, em um só vídeo, tá? Todos os episódios. E dá mais de 2 horas de vídeo, e
é O Firmamento, tá? O título do vídeo é O Firmamento, que você pode acessar aí. Tá? Está na nossa playlist. Então, eu fiz esse vídeo baseado, foi numa tradução de um texto que eu fiz. Eu vou procurar esse texto aqui para vocês agora, tá? E eu quero ler o que o autor, tá? Um teólogo, tá? Um sujeito que ele não é, como eu diria, ele não é parcial, tá? Como o comentarista que foi, tá? Claramente parcial, e ele está errado. Não é porque o cara estudou 40 anos, tá? Que ele vai me impingir a mentira, não. Tá? Ele conhece muito bem o debate a respeito da terra bíblica. O grande problema é que essas editoras aqui, tá? O que eles fazem? Tá? Qual é a tática? A tática desses caras com respeito a esse tema é o seguinte: esses caras são malucos, eles são hereges, rotulam, né? Malucos, hereges, e outra coisa, o principal, tá? A tática principal que eles utilizam se chama indiferença. Eu tenho um amigo, tá? Que ele crê na terra bola. É pastor, um homem de Deus, prega a palavra. Eu mando um monte de coisa para ele, né? No WhatsApp. Ele não responde. Não responde. É indiferente. Totalmente indiferente. É a indiferença. Certo? E foi a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com os reformadores. Né? Eles não deram muita bola para essa mentira de Copérnico, e naquela época eles rebatiam um pouco essa história de heliocentrismo, né? E deu no que deu, né? Deixaram aí os jesuítas, que hoje dominam as editoras, tá? Eles dominam também todo o sistema educacional, tá? Enfiar na cabeça das nossas crianças. É por isso que eles fazem, né? São covardes, enfiam na cabeça da criança que ela está aí numa bola giratória. Então vou aqui ver o texto, deixar de embrumação aqui, pessoal. Espera aí. Então aqui está, ó. The Westminster Theological Journal. É de 1991, tá, pessoal? 1991 esse texto. Engraçado, eu achava que era de 94, mas é de 1991. Citado com permissão, tá? O firmamento e a água acima. Aí eu traduzi, adaptei, tá? E tá aqui, ó. O significado de raquear em Gênesis 1, 6 a 8. O autor é Paul H. Seeley. Diz aqui, ó, o léxico padrão da língua hebraica. E, tipo assim, raciocine comigo. O sujeito que trabalha em cima do hebraico e do grego durante 40 anos, que ele diz aqui, tá? Na introdução da Bíblia de Estudo Literal do Texto Tradicional, o LTT, tá? Então, ele não conhece o significado que os hebreus davam à palavra raquear, ao termo raquear, que significa firmamento. Ele desconhece isso, gente. Eu desafio, tá, o tradutor a dizer, tá, que ele coloque por terra, tá, esse entendimento aqui. Dizer que está errado esse autor aqui, Paul Seeley, tá, afirmar que raquear é firmamento e é sólido, tá, como nós vamos ver aqui. O léxico padrão da língua hebraica e um número de modernos estudiosos bíblicos definiram o termo raquear igual a firmamento, de Gênesis 1, 6 a 8, como uma cúpula sólida sobre a terra. Tá? Aí ele diz, estudiosos conservadores, de Calvino até o presente, no entanto, definiram-no como uma expansão atmosférica. Tá? E eles erraram, tá? E é essa concepção que é adotada aqui, essa concepção que é adotada por esse autor. Eu vou ler aqui para vocês,
tá? Então eu vou ler, mas você tenha em mente, enquanto eu vou lendo aqui a explicação dele, que está totalmente furada, tá? Totalmente errada, porque ele é um daqueles que faz concessões, tá? Para que a Bíblia se amolde aos conceitos da falsa ciência a respeito da nossa morada, tá? A Bíblia não diz o que ele está falando. A Bíblia mostra isso aqui. Mas eles conseguem fazer uma ginástica mental, né? Certo? É uma desonestidade intelectual com os crentes, com aquele que crê literalmente. Tá? Se é literal, então, meu amigo, você tem que fazer comentários literais também. Literais. Né? Vamos ver, olha aqui. Não, é um negócio que dá desânimo. O cara começa a ler isso aqui, que tem entendimento, né, do que significa a palavra de Deus, dá desânimo, tá? Vejam só. Ele diz assim: ó, primeira coisa, olha aqui, o céu. A tradução da King James Bible, céu singular, é preferível a céus, pois a palavra se refere apenas à criação do segundo céu, o espaço cósmico. Os tradutores da Bíblia, eu pergunto, os tradutores da Bíblia, né, os que fizeram a tradução da King James, tinham noção de que existia um espaço cósmico? Espaço cósmico? Não. Eu digo com certeza que não. O próprio Calvino afirmava que quem dizia que a Terra se movia estava possuído pelo demônio. Né? Então eu duvido que eles tivessem essa concepção. Lutero também, né? Lutero também, ele tem, né, ele falou coisas contra Copérnico, tá? E disse, só faltou chamar o cara de idiota, tá bom? Então, né, essa afirmação aqui, tá furada, não tem nada a ver. Isso aqui é uma interpretação dele própria, tá? A interpretação dele, que ele fez concessões, certo? Certo? Engraçado que na introdução aqui ele fala a respeito de Roma, né? Roma realmente, certo? Que eles perseguiram os tradutores da Bíblia, né? A gente sabe. E ele fala que Roma que modificou também muita coisa, o Scott Hart. Entretanto, ele faz concessão justamente a respeito de coisas que Roma aprova, tá? Como o heliocentrismo. Vai lá no Vaticano, você vai ver um monte de globo terrestre. Vai lá, um monte de escultura. Né? Os caras, eles tá, propagam a mentira. E ele aqui, ele adotou a mentira do Vaticano. Engraçado isso, né? Eu fico pensando, né? Por que essa contradição, né? É uma coisa deliberada. É aquilo que eu falei. Né? Ah, esses caras aí que falam sobre a verdade da nossa morada, deixa esse povo para lá. Vamos mostrar que nós temos o poder. Nós é que podemos publicar, certo? Coisas para agradar o mundo acadêmico. Ele não quer ser taxado de burro, de estúpido. Não, eu estudei a falsa ciência. Eu sou físico, eu sou químico, eu sou não sei o quê. Eu estive na NASA, eu também estive lá, não sei se ele teve, mas eu estive lá, eu sei que é um parque de diversão. Entendeu? Parque de diversão. A pessoa vai lá e fica lá, olhando aqueles... É um museu, né? Ah, história da conquista da Lua. Tá bom, conquistou a Lua como? Né? Se a Lua é uma lâmpada. Certo? Tem um documentário aí muito bom, hein? Muito bom. Que eu tomei conhecimento pelo canal... o canal Reino Menor, tá? Que se chama A História Perdida da Terra Plana, tá?
e está atualmente lá no canal Loucos pelas Verdades. Então esse documentário mostra lá, por exemplo, que a Lua é um fenômeno, assim como o Sol. É bem interessante. Tá? Eu recomendo aí para vocês. Então ele vem aqui com esse papinho, tá, pessoal? Olha aqui. Pois a palavra se refere apenas à criação do segundo céu, o espaço cósmico, o que não é verdade. Que espaço cósmico, rapaz? O que é isso? É o primeiro céu, ele diz que é a atmosfera, tá? Só foi criada no versículo 8, e o terceiro céu, onde somente está o Deus triuno, e aqueles a quem ele permitir, não é aqui referido, tá? No princípio absoluto de todas as coisas, Deus criou o céu e a terra. Sem forma implica que havia uma mistura informe de terra e água e ar, sem se ver montanhas, nem vales, nem praias, nem contornos, nem nada. Aqui ele já deve estar pensando aí na terra esférica, né? Veja só. Né? Deus criou o mundo e deu um chute na bola, né? Aí a bola saiu girando, né? Bom, aí ele diz aqui. Ele fala aqui, ó. Gênesis 1:6. Bom, o nosso estudo, né? Aquele nosso estudo diz assim, ó. Alguns conservadores se esforçaram especialmente para rejeitar o conceito de uma cúpula sólida. É o que ele faz aqui. O cara faz um grande esforço para se convencer de que os escritores bíblicos não falaram a respeito de um céu sólido, tá? Alguns conservadores se esforçaram especialmente para rejeitar o conceito de uma cúpula sólida com base no fato de que a Bíblia também se refere aos céus como uma tenda ou cortina e que referências às janelas e colunas do céu seriam, eles têm isso aqui, né? Obviamente poéticas. Deus é um poeta. Deus não é um criador. Não faz aquilo que lhe apraz, para envergonhar esses aí que amam a falsa ciência, né? Não, Deus é um poeta. É isso, tá? A palavra raquiá, dizem eles, significa simplesmente expansão. Então é o que ele fala aqui, tá, pessoal? Vamos ler aqui. Aqui. Gênesis 1:6, ele colocou lá. Torceu a Bíblia, né? Torceu a Escritura. Torceu a Escritura. Gênesis 1:6 aqui, ó. A particular interpretação do autor dessa Bíblia aqui, ó. E Deus disse: haja uma expansão do céu. Raquiá não pode ser traduzida desse modo, não, tá? Haja uma expansão, tá? Para depois você dizer, afirmar que isso é atmosfera, tá? Tá? Raquiá não pode ser traduzida assim. Tá? É cúpula, é domo, é firmamento, é algo sólido, tá? Não é expansão, é algo sólido. Não é expansão atmosférica, meu amigo. Mas aqui, tá? Já começou, não precisou nem da interpretação, né? Na própria tradução, que ele diz que é literal, ele diz que a literalidade do texto bíblico, raquiá, não significa cúpula sólida. Haja uma expansão do céu entre as águas, e ela faça a divisão entre águas e águas. Aí ele coloca aqui, ó, firmamento ou expansão com aparência de abóbada. Isto é, ele diz, a atmosfera. Tá? Firmamento não é algo literal para ele, tá? Apesar que é literal do texto tradicional, tá certo. Aí ele coloca aqui firmamento, então ele pegou a palavra firmamento, expansão com aparência de abóbada. É só aparente, tá, pessoal? Tá? Isso que nós vemos é uma ilusão de ótica. O mundo inteiro é uma ilusão de ótica, tá? Os antigos que escreveram a Bíblia, eles estavam enganados. É tudo ilusão de ótica. Josué, quando mandou
o Sol e a Lua pararem, aquilo era uma ilusão de ótica. Tá? Deus é o grande enganador. É a ciência moderna, tá? Criada pelos jesuítas, que pode, então, hoje explicar a Bíblia. Então é o seguinte, ó, tem que inventar a máquina do tempo aí, segundo a teoria da relatividade. Vocês que acreditam nisso, né? Devem acreditar em Einstein, né? Tá? Constrói aí a máquina do tempo, meu amigo. Pega essa Bíblia. Pega essa Bíblia. Pronto. Sai do quadro. Certo? Volta lá no tempo de Josué, tá? No tempo de Moisés, tá? E você vai dizer para ele escrever o que está aqui. Toma aqui, ó, meu amigo, eu trouxe a verdadeira interpretação da escritura para você. Lá do futuro, porque vocês são burros. Vocês não estão antenados com a tecnologia do século XXI. Tá? Vocês são burros. Então eu vim aqui, ó, é o seguinte, você vai escrever uma Bíblia para o ímpio acreditar na Bíblia. Para o ímpio acreditar em Deus. Então você vai utilizar aí, tá? Os termos corretos. Tá bom? Aí a Bíblia, tá? A Bíblia que Moisés, certo? Deveria escrever é assim. E disse Deus, pá, houve a gravidade, né? E viu Deus que a gravidade era boa. E girou a terra, né? Girou a terra. E saímos voando pelo espaço sideral, tá? E por aí vai. Né? Então faz isso, tá? Pega, aí cria, certo? Dizem aí que já existe, tá? A máquina do tempo. Então, no YouTube tá cheio de coisa sobre isso. A máquina do tempo, certo? Haja uma expansão do céu errado, tá? Aqui, ó. Vamos ler de novo ali. A palavra raquiá, dizem eles, significa simplesmente expansão. É o que ele diz aqui, né? Dizem que o entendimento da palavra raquiá como um sólido firmamento repousa na tradução da Vulgata, firmamento. E essa tradução repousa, por sua vez, na tradução da Septuaginta, que simplesmente refletia a visão grega dos céus na época em que os tradutores fizeram a sua obra. A palavra raquiá, definida como uma expansão atmosférica, é a visão histórica de acordo com os conservadores modernos, nos quais, se não me engano, o autor dessa Bíblia se enquadra, tá? E a visão moderna de raquiá como um domo sólido é simplesmente o resultado de forçar a linguagem poética bíblica a concordar com o conceito encontrado no épico babilônico Enuma Elish. Assim como expansão, tá? Atmosférica é uma forma de fazer a linguagem poética bíblica, né, concordar com os conceitos, tá, e grandezas da falsa ciência moderna, essa falsa astronomia. Tá? Aí ele diz aqui, ó, o cara estudou, tá? O cara estudou. Tá? Será que o autor dessa Bíblia não teve acesso a isso aqui? Não teve acesso a esse Westminster Theological Journal de 1991? Precisa aí expandir seus conhecimentos, tá, amigo? Tá aqui, ó. Aqui, a evidência histórica, no entanto, que apresentaremos em detalhes concretos, tá aqui, ó. Desafio o autor dessa Bíblia, tá, a contestar Paul Seeley, tá? Isso aqui eu apenas traduzi o texto. A evidência histórica, no entanto, que apresentaremos em detalhes concretos, mostra que raquiá foi originalmente concebido como relativo a algo, solidez, algo sólido, concreto, existente, como relativo a algo, um céu sólido, e não como uma extensão meramente atmosférica, tá? Então, o texto, tá, a interpretação
tanto o texto, que ele diz que é literal, e a interpretação ou compreensão desse texto por parte do autor está plenamente errado, tá? Ou posso dizer também que está redondamente errado, porque na cabeça dele, certo? Nós estamos aí numa bola giratória. Tá bom, pessoal? É isso aí. Aí ele diz, haja uma expansão do céu, fala da criação da atmosfera. O ar fazendo uma separação entre o corpo das águas da superfície do planeta. Os mares de áreas e volumes muito menores que os de hoje. É mesmo? Tava lá, hein? Os lagos e os rios e o corpo das águas que ficava pairando na atmosfera e estratosfera. É mesmo? Tem que explicar isso para Moisés, viu, rapaz? Vai lá, pega a máquina do tempo, tá? Talvez estas eram mais espessas que hoje, em forma de muito grossa camada de vapor transparente invisível, mas que barrava raios violeta e outros raios nocivos. Raios nocivos? Bom, eu não sei se essa concepção, né? Então, é o seguinte, o cara teve a mente, certo? Sequestrada pelos conceitos da falsa ciência. Agora me diga o seguinte, meu amigo. Em uma terra onde era chamada de Éden, tá? O homem estava no paraíso, precisava de alguma proteção para raios nocivos? Raios nocivos do Sol. É o Sol gigantesco, o Sol luciferiano, né? O Sol luciferiano ensinado aí pelos maçons, pelos Illuminati. É o Sol gigantesco. Tá? Todo esse heliocentrismo aí que você crê, certo? Que você acha que a Terra é uma bola giratória, certo? Vem aí dos iluministas, de pessoas que adoram Lucifer. Tá? E Deus criou o mundo perfeito, a Terra perfeita. Não existia esse negócio. Raios, como é que é? Os raios nocivos do Sol gigantesco. Não. Pelo contrário, a atmosfera da Terra era muito mais rica em oxigênio, ou rica em outros elementos, tá? Que com o pecado do homem, tá? E eu entendo que até o dilúvio, tá? Que houve a transformação da Terra, e a transformação aí sim da atmosfera, né? Por causa do dilúvio. Houve uma queda, uma perda de oxigênio, aí os raios do Sol, né? As emanações do Sol, o Sol verdadeiro, tá? Aquele pequeno, tá? E até as manifestações da Lua eram mais nocivas, né? Se tornaram nocivas por causa da maldição do pecado. Essa que seria uma interpretação literal do texto, do contexto bíblico. Não é isso aí que vocês querem impingir para nós, tá? Essa mistureba, esse amálgama de verdade com mentira, não. Isso é satanismo. Isso é satanismo, tá? E as editoras hoje estão, certo? Elas estão intimamente ligadas a esse satanismo, tá? Elas são cúmplices dessa mentira heliocêntrica, certo? Mas tenham a certeza de uma coisa, isso vai cair, tá? Vai cair, em nome de Jesus. Eu recomendo que você compre, tá? É uma obra magnífica em muitos aspectos, tá? Muito bom. Recomendo que você compre. Não é por isso que eu vou deixar de comprar a Bíblia, porque eu discordo dele, né? Mas não apenas eu discordo, a própria palavra discorda, né? Eu estou aqui apenas, tá, alertando as pessoas de que existe um complô contra a verdade. Tem um complô, gente, contra isso aqui, contra essa verdade. Simplesmente isso. Ah, você é um teórico da conspiração. Complô, conspiração, seja lá o que for, um acordo, né? Existe um acordo, certo? Pega uma Bíblia de estudo, eu tenho uma Bíblia de estudo, tá? Eu tenho uma Bíblia de estudo aqui,
que o cara fala sobre a galáxia. Tá girando. Gente, se liga, né? Eles estão querendo embromar você, enganar você na cara dura. Tá? E até os eleitos, tá? Se não acordarem, os caras vão morrer enganados. Tá? Aí, quando chega lá no céu, fala, ué, eu achava que isso aqui era uma outra dimensão. Não, como é que é? Não estou entendendo. É, porque você foi enganado, rapaz. Tá? Foi enganado o resto da tua vida. Em toda a tua vida tu foi enganado. Acreditando que está numa bola giratória. E ele fala mais aqui, tá? Olha aqui. Tá? Porque o texto, ele diz aqui que fez estudos gramaticais, tá? Ele diz que fez estudos gramaticais. Tá? A evidência gramatical do Antigo Testamento, que examinaremos mais adiante, reflete e confirma essa concepção de solidez. O fato histórico, tá? O fato histórico básico que define o significado de hrakiá em Gênesis 1 é simplesmente o seguinte: todos os povos do mundo antigo pensavam no céu como sólido. Tá? Todos os povos do mundo antigo pensavam no céu como sólido. Tá? Então, o estudo foi mal feito. Tá? Ou foi bem feito para outros propósitos. Tá bom? E a espada aqui, com relação a esse tema, a espada tá meio cega, tá, pessoal? Tá bom? Só tô falando aí. Muda isso. Tenha coragem de mudar isso. Certo? Mas eles não mudam. Não muda. Tá? Porque nós é que somos os loucos. Né? Nós que somos os burros e estúpidos, assim como Moisés, para eles, né? Era um enganado. Tá? Moisés, que escreveu o Gênesis, né? Tá enganado. Josué também. Outro cara que, olha, ele devia ter dito para a terra parar, né? Sendo que nós sabemos que Deus fixou a terra, certo? Então, na concepção aqui do autor dessa Bíblia, né, o Sol é gigantesco, estamos aí girando, né? E nós sabemos que é totalmente diferente. Olha aí para o céu. Olha aí para o céu. Olha para o céu. Olhem vocês, dessas editoras, olhem para o céu. Tá? A Lua, por exemplo, tem um mapa da Terra impresso nela. Certo? Olhem para aquilo que acontece. Certo? E parem de ficar colocando caraminhola na cabeça dos outros. Coisas que são divorciadas da verdade bíblica. Fica a dica.